Amigo Mário Lincoln, nosso portal FaceTube está dizendo aqui esse reduto gonzaguiano, uma das etapas aqui desse espaço. A residência do presidente, fundador e idealizador da colônia gonzaguiana de Teresina, professor Wilson Serain, aniversariante de 29 de abril, né? Aniversaria no dia que aniversaria um dos grandes poetas cearenses da literatura popular, poeta repentista Geraldo Amâncio Pereira, o primeiro a ingressar na Academia de Letras do Estado do Ceará, Academia Cearense de Letras. E a gente mostrando aqui existem muitas peças, inclusive nós vamos trazer em outro recanto, que o museu trazendo um suporte de memorial da comunicação também, com som, imagens e peças gonzaguianas, muitas aqui. Então se respira o gonzaguianismo aqui nessa casa. Aqui troféu do Calango Artes, Álvaro Carneiro, que personifica as homenagens na procissão das sanfonas. E aqui a gente vai trazendo, mostrando mais aqui dessa linhagem. Então, esse é um espaço 100% gonzaguiano, e que a gente começa a mostrar aqui na casa do professor Wilson Serain, que nós vamos fechar essa matéria batendo um papo com ele. Então, esse aqui é o espaço cultural gonzagão, um mini museu na realidade. Aqui nesse reduto aqui, nós vamos até esse espaço em cima, aqui é o que a gente chama aqui de escritório gonzaguiano. Nós vamos subindo aqui a escadaria para adentrar. Aqui é esse espaço que tem um detalhe, a gente aqui respira gonzaguianismo, né? Esse aqui é o escritório de trabalho do poeta e escritor, né? E a gente sente o cheiro de Gonzaga, por exemplo, nesta camisa. Essa camisa aqui exposta, né? Uma camisa que Gonzaga usou em muitos shows. Observe o detalhe nela. Isso aqui foi adquirido junto ao sobrinho de Gonzaga, e esta camisa aqui está ele vestindo essa camisa em uma apresentação. Aqui mais uma, né? Mais uma apresentação dele com essa camisa, mais uma, e aqui também. Então a gente respira o cheiro, são títulos de cidadão de Gonzaga. Certo, aqui também um suporte do audiovisual. Isso. Aqui, Dona Jesus, mãe deste grande gonzaguiano, né? Que o título de cidadão de Fortaleza, do professor Wilson Serain, né? Aqui o troféu centenário, em 2013, foi um dos agraciados por todo esse trabalho, né? Aí o comendador está meio... Aqui ele está trabalhando, e hoje ele foi agraciado, né, com este cordel, que Mário participou da ciranda do cordel também. Tem essa versão aqui impressa, o Comendador do Baião. Aqui um dos trabalhos iconográficos do professor, antologia de cordéis gonzaguianos, né? Então, a gente tem aqui peça importante, por exemplo, o óculos de Gonzaga, está aqui nesta caixa, né? Está nesta caixa aqui o óculos de Gonzaga, né? Aqui com peças pessoais de Gonzaga. Esse aqui é o relógio. Vamos ver aqui se... Pronto, um relógio de uso pessoal de Luiz Gonzaga. Você confere aqui.
Então são peças que a gente literalmente diz assim, dá para se sentir o cheiro de Gonzaga nesse espaço, né? Camisa, relógio, óculos, tudo isso faz parte do acervo deste grandiosíssimo, olha aí, os acervos, verdadeiras preciosidades aqui de Gonzaga que a gente está mostrando aqui para vocês. E vamos conversar daqui um pouco com o professor Wilson Seraini nesse encarte especial que ele vai falar sobre a missa de Santa Luzia do 13 de dezembro e a procissão das sanfonas da colônia gonzaguiana de Teresina. Portanto, ó, a gente respira gonzaguianismo aqui na casa do professor Wilson Seraini. Mais esse espaço, a gente vai buscar aqui iluminar. Pronto, tem mais esse espaço aqui. Verdadeiras relíquias gonzaguianas, peças que suporte de cordel. O professor é da Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço também, né? E aqui esse espaço que chama muita atenção. Meu querido presidente Mário Lincoln e todos que acompanham aqui no portal FaceTubes, nós mostramos aqui o ambiente gonzaguiano, né? Onde se respira o gonzaguianismo, e agora nós vamos conversar aqui com o mentor, né, de toda essa história, o aniversariante do 29 de abril, o professor Wilson Seraini da Silva Filho. Procissão das Sanfonas, missa de Santa Luzia, todo o movimento gonzaguiano e a pesquisa no cordel. Ele pertence, é membro da ABLC, do Núcleo de Pesquisa da Academia, e é com ele que a gente vai falar agora aqui dentro dessa matéria especial do FaceTubes. Vamos conversar com o professor Wilson Seraini. Um grande abraço, professor. Prazer muito grande. Mário Lincoln nos deu essa missão. Ele que comanda o maior portal de cultura das Américas, que é o FaceTubes. E a gente está aqui agora. Professor Wilson Seraini, a gente destaca e diz que a paixão pela cultura popular do Nordeste, pelo um cientista, um homem ligado às exatas, à física, nasceu de uma aventura acerrita. A gente pode confirmar essa história? Um grande abraço, seja bem-vindo ao portal FaceTubes, professor Wilson Seraini. Meu caro e dileto irmão, amigo, confrade, né? Pedro Sampaio, satisfação muito grande recebê-lo mais uma vez aqui na nossa casa, em especial no dia de hoje, né? Que eu estou fazendo 58 aninhos, né? E uma surpresa, acho que foi a mais agradável surpresa que eu tive de aniversário, foi você receber, né, um amigo que faz tanto tempo que a gente não se via pessoalmente, né? Você chegar aqui na nossa casa sem nem avisar, né? Nem tinha colocado água no feijão, água na panelada direito, e chega e foi se abancando aqui a sua casa. Obrigado a Mário Lincoln, né, ao portal FaceTubes, pela oportunidade de estar falando aqui, né, com vocês um pouco sobre o nosso trabalho. Realmente eu sou homem de exatas, né? Professor Wilson Seraini, saindo das exatas, foi essa aventura, isso é fato? É fato. Ontem mesmo, não, sábado, né, na feira Flicaju, né, a primeira feira do livro do Sexo Cajuíno, uma feira maravilhosa, muito bonita. Eu tive essa oportunidade de falar. Nunca falei isso em palestra, mas eu tive que falar porque o filho, que é um médico hoje, que eu conheço desde quando nasceu, o filho do indivíduo que me colocou nessa história gonzaguiana, apareceu, né? Ele nunca o Breno participou de uma palestra nossa. É amigo daqui de casa e tudo. Quando menos espera entre o Breno, né? Eu comecei a me tremer, né? Quando eu vi o Breno, na hora que eu estava começando a falar, eu pedi uma parte e contei exatamente isso, né?
O pai do Breno era amigo, né? Foi em 1987, era um dos melhores amigos que um homem pode ter, não foi nem eu, um homem pode ter, era o Hélio Paiva. E ele era biólogo, né? Estava se formando em biologia, eu me formando em física, e o Carlinhos se formando em pedagogia. O Carlinhos, que é meu padrinho de casamento, algum tempo depois, ele hoje é professor da UNB, professor pós-doutor da UNB. E o Hélio, infelizmente, agora em junho, há 18 anos, né, ele nos deixou em vida, né? Tá morando com Deus. E o Hélio sabia do nosso espírito aventureiro, né? Veio do Carlinhos, nós fomos para Serrita, né? Mochileiros, né? Não tinha onde ficar, nem nada. Fomos para Recife, conhecemos Olinda, rodamos e a mochila nas costas, né? E o colchonete em cima, né? Onde parava a gente dormia, pouco dinheiro, 3 lisos, né? E aí nós fomos a Serrita, né? Foi a última missa do vaqueiro que o Luiz Gonzaga cantou. Nós tiramos 36 pousos de uma máquinazinha fotográfica, né? As 36 pousos queimaram. Ficou só a lembrança. E aí quando a gente veio embora, né, já uns 4, 5 dias de viagem, nós paramos em Marcolândia, né, que é a divisa do Piauí com o Pernambuco, né, acho que Pernambuco, né. E aí lá morava o avô do Hélio Paiva, né, também um saudoso seu Pedro. E aí a gente foi pegar dinheiro para passagem, né, porque não tinha dinheiro para voltar. Pois bem, no momento daqueles a gente estava numa rede, eu numa rede, o Carlinhos no outro e o Hélio Paiva no outra rede. Eu lendo um livro, né, uma biografia que a gente tinha comprado, gastamos dinheiro todo em livro, né, praticamente livro e comida, né. Pois bem, quando eu estava lendo o livro do Newton, o Carlinhos lendo um livro sobre Karl Marx, esquerdista, né, aqueles veementes, e o Hélio lendo um livro sobre Luiz Gonzaga. E aí uma hora ele olhou pra gente, rapaz, vocês param de ler essas coisas aí, porque nós estamos aqui de passeio para uma viagem cultural, um livro que ele tinha comprado lá, né, em Serrita. O Sanfoneiro do Riacho da Brisa, de Simval Sá. Pois bem, quando ele passou um pito danado na gente e com isso, né, quando a gente voltou pro Piauí, pegou umas passagens com o avô dele, aí nós viemos embora, né, aí aquilo ficou reverberando na minha cabeça. Quando eu me formei em física, aí nós colocamos empresa e tal, aí no ano de 2000 exatamente, eu estava em São Paulo, entrei num sebo chamado Sebo Brasil, que é um gigante, um sebo monstruoso, e aí me lembrei desse livro, né? Olha só, Sanfoneiro do Riacho da Brisa, de Simval Sá. Entrei na livraria, o cara me cobrou R$250, foi um susto em todo mundo, porque era um livro usado, né, e um preço absurdo, né? Ainda hoje é caro, imagine na época, R$250. E foi esse aqui o livro, né, que a gente comprou, está aqui a data, para não deixar aqui dizer que é minha mentira, 19 de maio de 2000, né? Foi onde começou toda a história, e começamos a comprar livro, começamos a comprar cordel, vinis, CDs, e assim começou a paixão. Procissão da Sanfona e missa do sanfoneiro no 13 de dezembro. Quem nasceu primeiro? Aí foi outra ideia, né? Foi a procissão da sanfona nasceu primeiro um ano antes. Ali, quando a gente se viu gonzaguiano, né, em 2005, 2006, o Assis Ângelo, né, grande pesquisador, famoso no Brasil, no exterior todo, veio aqui para o Salão de Livro do Piauí, ele veio aqui em Teresina e falou, olha, você tem que fazer alguma coisa para colocar para frente o nome de Luiz Gonzaga aqui em Teresina, no Piauí. Se não for você, não é outra pessoa. Eu falei, vou fazer o que, Assis? O Assis tinha um programa de rádio mais ouvido, estava no Guinness Book, mais ouvido do país. Faz um programa de rádio. E assim a gente começou o programa de rádio. Com esse programa de rádio, A Hora do Rei do Baião, né? Ainda hoje é o mesmo nome, né? Na FM Cultura de Teresina, 17 anos. Começou a vir a ideia de fazer uma homenagem maior, né, fora das rádios, né, e aí eu chamei o Reginaldo Silva, a gente discutiu para fazer alguma coisa no dia da morte, né, porque todo mundo só comemora, só celebra, só fala no nascimento, a gente, não, vamos fazer no dia 2 de agosto, e aí surgiu a produção das sanfonas, há 15 anos, fez 15 anos no ano passado, vai ser pro 16º ano agora. No ano seguinte, no dia do nascimento, a gente fez a missa de Santa Luzia. Então, 15 anos da missa de Santa Luzia e 16 anos esse ano da procissão das sanfonas. Professor, dois tópicos aqui. Primeiro, Reginaldo Silva teve ligação com Luiz Gonzaga. 12 anos. 12 anos de convivência com uma espécie de secretário, de motorista, de promotor de show, de empresário.
E essa questão, por exemplo, a tematização que nasceu na procissão das sanfonas, né? E vários temas já houve envolvimento, os três reis da música nordestina, e a gente tem aí para a 13ª, a 16ª edição, já tem definido que vai ter uma homenagem como tema a Padre Cícero, 180 anos, e o outro grande ícone da cultura nordestina, a metade da idade. 90 de um, 180 do outro. Quem é o de 90? João do Vale, né? Ei! O Nego Ré, como ele chamava, o Luiz Gonzaga chamava, né? O maranhense do século XX. Reginaldo Silva é isso, né? E numa das produções da sanfona, né? Aqui, ó, de 2015. E que deu origem a esse livro, né? 12 anos do Rei do Baião, né? Reginaldo Silva, que alguns pesquisadores dizem que é o livro mais importante depois da morte de Luiz Gonzaga. Por quê? Porque é a visão, né? A visão de outra pessoa, né? Não você entrevistando Luiz Gonzaga, só o Gonzaga falando. Foram 12 anos de convivência, saiu esse livro com mais de 200 páginas, né? 207 páginas, sobre a relação. Então você vai ter aqui coisas cotidianas, né? Do Luiz Gonzaga. O que ele ouvia dentro do carro, o que ele gostava de comer, como é que era a relação dele com a Dona Helena, com o Dominguinhos, com não sei quem e tal. Pela visão de uma pessoa, né, que trabalhou com ele 12 anos. Então é esse aqui, ó. Reginaldo Silva, 12 anos com o Rei do Baião. Esse indivíduo aqui foi um dos idealizadores, junto com a gente, da procissão das sanfonas. Professor, dentro do seu caminho de formação, de especialização, Fortaleza foi uma ponte, né? O senhor ficou ligado muito como uma ponte aérea, uma ponte rodoviária, uma ponte de jegue, de qualquer coisa, contanto que era Teresina, Fortaleza, em especialização. E com isso, Fortaleza tem um patrimônio chamado Miguel Ângelo Nireis, o Homem de Cera. O senhor trouxe aí uma obra que, dentro das peças de justificativa para o título honorífico, honorário de cidadão de Fortaleza, por conta dessa obra ao patrimônio fortalezense, o Nireis. Como é que foi viver essa emoção de ser cidadão da Terra da Luz, da Terra de Iracema, por conta dessa obra de Nireis? Então, um preâmbulo para falar aqui do Nireis é interessante, né? Nireis, né? Já quem pesquisa cultura popular, quem pesquisa Luiz Gonzaga, sabe quem é o Nireis, né? Ele escreveu um livro sobre uma entrevista que ele fez, né, com Humberto Teixeira, né? Era a maior referência, né, da pesquisa sobre Luiz Gonzaga em se falando de Humberto Teixeira, era o livro do Nireis, né? E olha só que, né, não é uma incoerência, né, mas é uma coisa que é interessante. Eu fui para um show do Paul McCartney, lá em Fortaleza com minha filha, né, com a Ana Clara. E aí como eu não tinha ido em Fortaleza, eu não lembrava quando tinha sido a última vez. Aí quando eu fui, eu disse, eu tenho que falar com esse cara, né? E aí marquei com ele, agendei com ele, ele era o diretor do Museu da Imagem do Som. E quando eu olhei pelo mapa, né, era próximo, né, o hotel lá do museu. Eu saí caminhando, né, no dia seguinte ao show, e fui lá, gravei uns áudios com ele. E aí, logo depois, surgiu a oportunidade, eu saí da física e, né, para a proteção radiológica, uma coisa mais ligada à questão das radiações ionizantes, radiações nucleares. E aí eu comecei aí, né? Aí eu fui uma vez também, né, por causa de um tal de Pedro Sampaio, que me otorgou, né, o troféu centenário, não é isso? E uma outra oportunidade que eu estive lá, né, foi quando eu conheci um tal de jornalista, né, radialista e metido a poeta, Pedro Sampaio. E aí esse poeta me concedeu um título, né, um prêmio, né, que aí, foi aí que a gente consolidou nossa amizade mais ainda, o prêmio centenário, né, tá? E aí eu levei um amigo, né, que sempre vai com a gente, né, que é documentarista, e nós fizemos a filmagem lá e tal, e eu fui lá falar com o Nireis. Fui num dia fazer a filmagem com o Nireis e bater papo, gravar. E o Klaus, que eu estou impressionado, para nós temos que voltar lá de novo, estou impressionado com você, voltamos lá de novo. Quando a gente começou a fazer a pós, aí todo mês que eu ia, às vezes, 2 vezes por mês lá em Fortaleza, eu ia à casa do Nireis. E saiu esse livro, né? Nireis, o Homem de Cera, né? Bem ilustrado, com cordéis, com várias ilustrações de artistas cearenses. E prefácio, né? Apresentação de uma pessoa, né, que trabalhou com ele 12 anos. Então é esse aqui, ó.
Reginaldo Silva, 12 anos com o Rei do Baião. Esse indivíduo aqui foi um dos idealizadores, junto com a gente, da procissão das sanfonas. Professor, dentro do seu caminho de formação, de especialização, Fortaleza foi uma ponte, né? O senhor ficou ligado muito como uma ponte aérea, uma ponte rodoviária, uma ponte de jegue, de qualquer coisa, contanto que era Teresina, Fortaleza em especialização. E com isso, Fortaleza tem um patrimônio chamado Miguel Ângelo Nireis, o Homem de Cera. O senhor trouxe aí uma obra que, dentro das peças de justificativa para o título honorífico, honorário de cidadão de Fortaleza, por conta dessa obra ao patrimônio fortalezense, o Nireis. Como é que foi viver essa emoção de ser cidadão da Terra da Luz, da Terra de Iracema, por conta dessa obra de Nireis? Então, um preâmbulo, né, para falar aqui do Nireis, é interessante, né? Nireis, já quem pesquisa cultura popular, quem pesquisa Luiz Gonzaga, sabe quem é o Nireis, né? Ele escreveu um livro sobre uma entrevista que ele fez, né, com Humberto Teixeira, né? Era a maior referência, né, da pesquisa sobre Luiz Gonzaga em se falando de Humberto Teixeira, era o livro do Nireis, né? E olha só que não é uma incoerência, né? Mas é uma coisa que é interessante. Eu fui para um show do Paul McCartney, lá em Fortaleza com minha filha, né? Com a Ana Clara. E aí como eu não tinha ido em Fortaleza, eu não lembrava quando tinha sido a última vez. Aí quando eu fui, eu disse, eu tenho que falar com esse cara, né? E aí marquei com ele, agendei com ele, ele era o diretor do Museu da Imagem do Som. E quando eu olhei pelo mapa, né, era próximo, né, o hotel lá do museu. Eu saí caminhando, né, no dia seguinte ao show, e fui lá, gravei uns áudios com ele. E aí, logo depois, surgiu a oportunidade, eu saí da física e, né, para a proteção radiológica, uma coisa mais ligada à questão das radiações ionizantes, radiações nucleares. E aí eu comecei aí, né? Aí eu fui uma vez também, né, por causa de um tal de Pedro Sampaio, que me otorgou, né, o troféu centenário, não é isso? E uma outra oportunidade que eu estive lá, né, foi quando eu conheci um tal de jornalista, né, radialista e metido a poeta, Pedro Sampaio. E aí esse poeta me concedeu um título, né, um prêmio, né, que aí, foi aí que a gente consolidou nossa amizade mais ainda, o prêmio centenário, né, tá? E aí eu levei um amigo, né, que sempre vai com a gente, né, que é documentarista, e nós fizemos a filmagem lá e tal, e eu fui lá falar com o Nireis. Fui num dia fazer a filmagem com o Nireis e bater papo, gravar. E o Klaus, que eu estou impressionado, para nós termos que voltar lá de novo, estou impressionado com você, voltamos lá de novo. Quando a gente começou a fazer após, aí todo mês que eu ia, às vezes, 2 vezes por mês lá em Fortaleza, eu ia à casa do Nireis. E saiu esse livro, né? Nireis, o Homem de Cera, né? Bem ilustrado, com cordéis, com várias ilustrações de artistas cearenses. E prefácio, né? Apresentação, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer na minha vida, me tornar cidadão de Fortaleza, né? Uma cidade de tão importância para o Nordeste, para o país. Então foi através da obra, né, de conhecer esse indivíduo, de lançar esse livro, de que a gente que teve, né, essa notoriedade para nos tornar cidadão de Fortaleza. E também, né, a importância de conhecer o Nireis, né? O Nireis é o maior nome da cultura de Fortaleza, disparado, né? Não tem músico, o músico é só um músico, né? O poeta é só um poeta. Ele não, ele é um cara que ele fez a cultura, é um dos arquivistas, é um colecionador, não só para Fortaleza, para o país todo. Então foi uma satisfação muito grande fazer esse trabalho, né, sobre a vida e a obra de Nireis. E mais significativo, né, foi a consequência dessa obra, que foi o título Cidadão de Fortaleza. A lei do retorno. O professor Wilson Serrani participou da ciranda de cordel, do cordel nordestino costurado na raiz, de Mário Lincoln dos Santos, nosso diretor, presidente da APB, e mentor do portal Festubes, portal de cultura dos maiores da América. E hoje a gente aqui cordializado com essa matéria. Professor, queria lhe agradecer demais. Eu que agradeço, meu amigo Pedro. Isso aqui foi uma coisa fantástica. Eu nunca imaginei que isso aqui pudesse acontecer. E esta figura que é aniversariante de hoje participou também dessa ciranda. Esse menino que a gente aprendeu a amar desde criança, Robson Ribeiro. Eu estou aqui vendo e ouvindo em loco, né, histórias
Aliás, a história sendo personificada na pessoa do Wilson, né? Que ele é um estudioso da obra de Luiz Gonzaga, e não só da obra de Luiz Gonzaga, mas das pessoas que o cercavam. Isso é muito importante, porque a gente vê não só a figura de Luiz sendo homenageada nas suas obras, nas suas pesquisas, mas sim todo o entorno. Então isso é muito emocionante de ver as pessoas que fizeram todo o entorno, que construíram toda essa imagem, toda essa história, sendo também homenageada. Então eu estou aqui muito honrado em estar na presença dele. E Robson participou da Ciranda do Cordel, do dia do aniversariante, que é xará de data hoje. Então eu queria deixar aqui, Mário, registro, este camarada que você precisa conhecer, né? Vindo agora para São Luís, quem sabe você vem aqui em Teresina, a gente dá um pulinho aqui, encontrando lá, e vim para você conhecer Robson Ribeiro e conhecer o professor Wilson Serrani. Professor, aí. Professor, muito obrigado. Fica o meu abraço aí para Mário Lincoln, os parabéns. Mário, satisfação. De coração, obrigado. Viu? Tá aqui. E a esse menino também. Robson, muito obrigado. Feliz aniversário. O cearense mais teresinense. E eu, o cearense mais teresinense também. O teresinense mais cearense. Mais cearense. Valeu, querido. Vamos embora. Tá aí, nesse encarte especial, o meu querido Mário Lincoln, do jeito que você pediu, para deixar esse terreno preparado para você vir aqui, o nordestino costurado na raiz, que muito nos orgulha, o seu livro que é best-seller na Inglaterra, e agora mais 20 mil exemplares vendidos na Europa,